Sejam muito bem-vindos ao Oeste Cultura, o seu novo ponto de encontro para história, entretenimento e os bastidores que você só encontra por aqui. Eu sou o Lucas Nascimento e eu estou aqui mais uma vez com Dagomir Marquesi. Já bem-vindo de volta, Dagomir. Muito obrigado. E hoje estamos em excelente companhia. Sim, hoje, excepcionalmente, a gente também recebe a nossa diretora de redação aqui da Revista Oeste, Branca Nunes. Branca, prazer receber você aqui no estúdio do Oeste Cultura. Seja bem-vinda. Obrigada, Lucas. Eu já estou adorando o programa quando eu estou assistindo. Agora que bom. Participar. Legal. Hoje a gente vai receber o jornalista e escritor Leandro Narlock, da série de livros Guia Politicamente Incorreto. A gente também vai entrar em clima de Natal, com algumas dicas bem especiais para aproveitar festas de final de ano, né, de filmes, séries, eventos. Mas o nosso bloco principal hoje é que a gente tem que falar que em 2025 a gente completa 80 anos do fim da Segunda Guerra Mundial, conflito que mesmo depois de 8 décadas continua a ser a maior fonte de inspiração para o cinema, literatura, os games, seja pelo heroísmo, pelo horror, pela complexidade moral. Esse conflito nunca perde o poder, nunca perde a relevância, né? 80 anos e a gente ainda tem muitos filmes, séries e materiais sobre a Segunda Guerra, né, Dagomir? O que você acha, primeiro, assim, né, antes de a gente começar, que torna a Segunda Guerra Mundial tão atraente nesse sentido? Eu acho que é uma guerra que não havia dúvidas de que lado você está. É a impressão que eu tenho, claro que eu não estava lá, mas assim, é uma guerra em que eu acho que as guerras de lá para cá ficaram muito cinzentas, sabe? Até por manipulação de informação, tal. Eu não sei qual é o lado certo. Ali você sabia qual era o lado certo, né? O hitlerismo foi um fenômeno horrível demais para que você tivesse alguma simpatia, né? Talvez seja isso. Acho que não tem nenhum tom de cinza em relação a quem é o antagonista desse conflito. Acho que não, né, meu? Ainda que muita gente apoie o outro lado, né? Mas eu acho que é por aí. Sim. E o que você acha, Branca, assim, a sua opinião sobre a quantidade de obras que a gente tem na Segunda Guerra até hoje? Eu acho, concordo com o Dago. Eu vou aqui, só para esclarecer, eu estou dando as minhas opiniões como espectadora também. Eu não sou a especialistas são eles. Mas eu acho que com relação à Segunda Guerra, os próprios diretores, eles aprenderam, como a gente teve com o Goebbels, né? Que ministro da propaganda. O ministro da propaganda nazista, que de certa forma usou o cinema, né, não só a propaganda, mas o cinema, para conquistar, né, a alma, o coração das pessoas. Eu acho que muitos cineastas também, inclusive americanos, na época, aprenderam com isso a usar também o cinema como essa conquista de corações, né? Então, acho que isso também tem uma... Continuando o que você está falando, muitos cineastas participaram da Segunda Guerra. Sim. Né? Muitos artistas, muitos escritores. Sim. Então, ficou mais vivo o testemunho deles. Né? Quando eles faziam um filme sobre a Segunda Guerra, eles estavam lembrando do que passaram. Né? Sim. Gerações de cineastas, escritores. Eu acho que muitos participaram. Sim. Então estava vivo neles, né? Nem todos iam para o Vietnã ou para a Coreia. A própria né? arte do documentário de guerra, né? De quem ia lá, gravava o conflito e aí voltava e imprimia isso também na forma como eles gravavam os filmes deles também. Né? Então é uma coisa que se conecta bastante. A gente preparou aqui uma seleção de vários filmes e séries e a gente vai tentar cobrir toda a linha do tempo do conflito, porque a gente começa em 1939 com um filme aqui que a direção indicou, que é Os Deuses Malditos, do Luchino Visconti, que é um dos mestres aí do cinema italiano, porque ele aborda bastante o lado da burguesia italiana no início da guerra, né, de quando a Segunda Guerra Mundial ia começar. Então é uma dica interessante, eu acho que esse período do início da invasão também traz o clássico A Noviça Rebelde, também com a Julie Andrews, né? Acho que isso daí você gosta, né, Dago? Nossa, esse eu assisti várias vezes e fui até lá na Áustria. Você foi naquela locação? Não fui na locação, mas cheguei perto ali, mas assim, pela curiosidade do filme. O filme me atraiu muito na época. É um daqueles espetáculos gigantescos, né? Com o musical, né? Você fazer um musical durante, né, a invasão nazista é um negócio que, precisa ser muito bem feito mesmo, né, para fazer o sucesso que fez, né? Sim, com certeza, é um grande clássico.
A Segunda Guerra Mundial ela tem vários blocos, tem vários períodos também. Um deles, obviamente, é o Holocausto, que também começa no final dos anos 30. Acho que não tem como não falar da lista de Schindler, do Steven Spielberg. Steven Spielberg ele é um cara que ele é fascinado pela Segunda Guerra Mundial, isso aparece muito na carreira dele. E a lista de Schindler talvez seja a grande obra-prima da carreira dele. Né? Um filme estrelado pelo Liam Neeson com o Ben Kingsley, foi o filme que deu o Oscar para ele, de direção, de filme. É uma história inacreditável, né, sobre um empresário que negociava com os nazistas, mas que ele salvou muitos judeus dos campos de concentração. É excepcional, né? A lista de Schindler é inesquecível, lindo e um filme preto e branco, né? Numa época em que... Com um detalhe colorido, né? Que é uma menina que passa e que é incrível. Só o Spielberg mesmo fazer uma obra dessas, né? E é triste você ver que hoje o antissemitismo está em alta, né? Hoje meio que liberou, você ser antissemita voltou a ser, mas é um filme para chorar, né? Um filme triste demais. Eu até faço um paralelo da lista de Schindler com um filme mais recente, que é aquele Zona de Interesse, do Jonathan Glazer, que, eu não sei se vocês conhecem, mas ele é sobre a vida no campo de concentração, mas é do ponto de vista dos nazistas. Ele mostra como eles são completamente alheios, quase, né? O que é novo, o novo, isso, né? Sim, é bem interessante mesmo, que é a vida, o dia a dia, né? De uma família que mora no campo de concentração. Sim, é um filme bem desconfortável, né? O trabalho de som dele é muito perturbador. O Pianista, do Roman Polanski, é outro filme que também fala sobre os campos de concentração, sobre a luta pela sobrevivência, é outro filme... Foi um grande destaque no Oscar, mas de um lado, assim, da guerra política, eu acho que vale a menção para um filme que a gente não associa muito diretamente com a Segunda Guerra Mundial, mas que é o Discurso do Rei. O Discurso do Rei com o Colin Firth, do Tom Hooper, porque ele acompanha mais o fato de que o rei é gago, de que ele precisa dar, né, o clímax do filme, a gente está vendo aqui, é meio que ele dando o discurso para a nação de que a Inglaterra vai entrar em guerra novamente. Então acho que ele é um bom ponto de partida. E eu acho o Discurso do Rei muito legal porque ele transforma uma questão pessoal, que era a gagueira do rei, na atitude que a Grã-Bretanha, que o Reino Unido deveria ter, né? Isso é grande cinema, né? Você partir de um detalhe que é a gagueira do rei e mostrar, precisamos falar claramente que somos contra o nazismo e vamos lutar contra o nazismo. É até curioso, né? O protagonista ele tem essa limitação na fala, ele é gago, e tem uma cena que ele tá vendo Hitler discursar. E eles perguntam o que ele tá falando. Ele, eu não sei, mas parece que ele fala bem. Tem um humor interessante nesse sentido. Muito legal, cara. E o Pianista, eu conheci o neto do pianista. Ele mora no Brasil, ele é o maior especialista em tubarão do Brasil, é o Marcelo Spielmann. E é um filme, eu confesso que eu não cheguei até o fim. É mesmo. É muito, né? É muito triste demais. Nossa Senhora, você vai... E ele é ótimo para o... Adrien Brody. Ele é especialista em deixar você triste. Ele pode ser muito engraçado, mas quando ele quer ficar triste, é terrível. Parece que ele tem um rosto de outra época, né? Ele é bom para esse tipo de papel. Ele fez o Brutalista recentemente também. Não, e você estava falando, Lucas, do Zona de Interesse, é porque vocês estavam falando do Discurso do Rei, parece que tudo já foi feito sobre a Segunda Guerra, né? Até o Discurso do Rei, e o Zona de Interesse é um que mostra uma perspectiva bem diferente. É radical, né? Quando você escuta a proposta do filme, ele é uma execução... Ele até faz aquele jogo de voltar pro futuro, né? A gente vai vendo o campo virando o museu do Holocausto, né? Ele faz algo muito forte nesse sentido. Ou seja, vem mais coisa por aí. A Segunda Guerra não vai ser esquecida. Não vai. Vão surgir novas perspectivas, novas ideias, né? Eu acho. Né? Sim. E, naturalmente, a gente fala sobre o drama, a política, mas a Segunda Guerra Mundial também gerou filmes de espetáculo também, isso é inegável. Eu acho que tem uma sessão dupla muito interessante de 2 filmes que saíram no mesmo ano, inclusive eles meio que se complementam, que é o Dunkirk, do Christopher Nolan, que fala sobre a invasão na praia da França, do exército britânico preso pelos alemães, e O Destino de uma Nação, que é o filme sobre o Winston Churchill, que é interpretado pelo Gary Oldman. Os 2 filmes falam sobre o mesmo evento, só que O Destino de uma Nação é sobre o Churchill, é sobre ele tentando resolver internamente aquela situação, enquanto o Dunkirk ele é inteiramente centrado na batalha. Nos soldados na praia, nos soldados em aviões, em barcos. E eu, pessoalmente, assim, acho Dunkirk um espetáculo. Assim,
que é um filme de guerra. Mostra por que a Segunda Guerra foi tanto sucesso também, porque hoje a gente está vivendo uma época, você pega a guerra da Ucrânia, por exemplo, é drone, cara, sabe qual é a dramaticidade do drone? Tem, né? Mas o Dunkirk mostra uma situação altamente dramática, né? De um desespero, a fuga dos soldados britânicos daquela praia e teve, bom, sem dar spoiler, né, mas teve que ter o apoio de pescadores, de barcos. O discurso do Churchill, né, clássico, qualquer barco que flutue. Exatamente, Buscar os soldados britânicos é arrepiante, né? Arrepia. É emocionante. A gente pode dizer que foi de certa forma, uma das guerras mais humanas que teve, onde o drama humano estava mais presente, né? Depois da Segunda Guerra, acho que não foi tanto assim. Quer dizer, sempre é um drama horrível, né? Mas essas situações dramáticas foram... Existe um certo romantismo, né? Também. Quando você vê os civis chegando de barco, né? São pessoas normais. Acho que ele aposta muito nisso também. Por falar nisso, né? Drama humano e até romantismo... Não tem como deixar de lado o Casablanca, clássico de 1942, Humphrey Bogart, Ingrid Bergman, fala sobre um cara que tem um bar que ajuda o pessoal a fugir durante a Segunda Guerra Mundial. Isso mostra também, né, que esse filme saiu enquanto a Segunda Guerra Mundial estava acontecendo. Então exatamente. Você aproveitava aquele contexto para contar um tipo de história bem diferente também, mas durante o período. E é um filme escrito ali no estúdio, né? Tinha os irmãos Epstein, né, que escreveram no roteiro, mas eles cada dia tinham que mudar tudo, porque foi um filme meio improvisado, na verdade. E é considerado até hoje um dos melhores filmes já feitos, né? Um dos melhores roteiros também, né? Incrível. Querendo ou não, né, uma peça de propaganda pró-aliados muito importante para aquela época. Ele venceu o Oscar de melhor filme também. É um desses filmes que, né, a gente falou sobre filmes que não envelhecem, esse é um deles. Esse é um deles, com toda certeza. Aquela cena eles cantando a Marselhesa dentro do Casablanca, né? É uma cena que arrepia sempre, não tem como não. Se bem que já teve paródias dessa cena, mas essa é outra história. Tem um evento muito importante da Segunda Guerra Mundial, claro, né, a gente está falando sobre os americanos, que é a entrada dos Estados Unidos, depois do ataque de Pearl Harbor, e rendeu 2 filmes bem diferentes. A gente tem o Tora, 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 que é de 1970, né, já sai no período da Nova Hollywood, é mais focado no lado dos japoneses, e muitos anos depois, 30 anos depois, o Michael Bay, obviamente, fez a versão dele, o Pearl Harbor, com o Ben Affleck e Kate Beckinsale, mas são 2 filmes centrados nesse ataque, nesse evento gigantesco. Tem um dos filmes mais interessantes dessa questão do Pearl Harbor, chama De Volta ao Inferno, o Nimitz, que é uma história em que mistura ficção científica, em que uma esquadra da Marinha Americana, com um navio nuclear, porta-aviões, jatos, ele passa por uma barreira do tempo e vai parar em Pearl Harbor, durante o ataque. Então é uma fantasia, mas é muito legal, porque o capitão do navio fala, a gente vai interferir agora, vai derrubar esses aviões que estão atacando o Pearl Harbor, os aviões japoneses, e até tem um ataque, eles derrubam, tem um jato que derruba um 0 ali, né? Mas é um dos filmes mais interessantes, porque ele levanta uma questão totalmente absurda e mexe com essa questão do tempo, né? Eu acabei lembrando até do 1941 do Spielberg, que também fala sobre o Pearl Harbor, sobre a histeria. Né, é um filme de comédia, né? Não é tão bem sucedido assim em tudo que ele está fazendo, mas ele tem uma visão interessante. Né, sobre como a guerra... O Spielberg não faz porcaria. Ele é incrível. Esse filme foi muito mal falado e tal, eu já vi umas 2 vezes. Não é uma comédia tão ruim assim. Ele é um pouco exagerado. Boa, né? Tem uma escala muito interessante, mas falando de Spielberg, Segunda Guerra, né, já emendando aqui, acho que é o Resgate do Soldado Ryan, com toda certeza. Acho que eu revi o começo outro dia, tá bom demais. O Resgate do Soldado Ryan, para mim, ele tem uma marca que... Quando eu fui assistir pela primeira vez no cinema, aqueles famosos 25 minutos iniciais ali que você está falando, no cinema eles deram uma dimensão na época nova, que foi uma dimensão do som.
você se sentia no tiroteio. Foi uma das primeiras vezes que se usou som surround, essas coisas. Cria ambiência ao redor. Então você se sentia no meio do tiroteio, não era, foi um aproveitamento dramático do som, assim, foi uma coisa que nunca vou esquecer. E depois eu soube que o Spielberg, sendo Spielberg, ele pesquisou quais eram os sons exatamente dos fuzis, das metralhadoras, dos canhões que se usavam na época, para não ter. Mas realmente você se sente. Eu confesso que o resto do filme eu nem me lembro direito, não. A parte mais impactante é o começo. É o começo, de fato, cara. né? Eu acho que o filme ele é bom, ele se mantém, mas a gente fala muito sobre essa abertura. Né? Eu tenho medo também, né? Você imagina, você Totalmente, descendo naquela Os garotos de naquela 18 praia anos daquele e jeito. podiam estar se divertindo, estavam lá levando tiro, vendo todo mundo morrer ao redor, né? Foi acho que uma das reencenações mais dramáticas da guerra, de guerra, assim. A própria linguagem do Spielberg muda, né? A câmera na mão, uma câmera que parece que está suja, imperfeita, mas de propósito, né? Para impactar mesmo. Você tem o John Williams na trilha do filme, mas não tem música naquela cena. Não tem, é só tiro, é choro, é bem violento, é bem gráfico. E o próprio Resgate do Soldado Ryan, ele inspirou o Spielberg, né, a fazer mais coisas de Segunda Guerra, porque a gente tem o Band of Brothers, de 2001, que é a série da HBO, que também mostra a amizade de um pelotão, desde o treinamento até os campos de batalha. É uma das séries mais importantes, né, para trazer aquele aspecto de cinema para a telinha, como eles chamam. Essa não dá vontade de parar de ver. E depois você no lamenta Pacífico quando você também, termina. Né? Ele fez o Pacífico depois, né? O The Pacific, que também acho que foi mais do lado do conflito japonês. Ele até tentou fazer uma terceira, recentemente, que acho que não pegou muito, que é aquela Masters of the Air, Mestres do Ar, com Austin Butler. Muito bem feita, mas não pegou. Então o raio não caiu pela terceira vez, né? Porque o The Pacific foi muito bem sucedido também, ele ganhou muitos prêmios. E aí do Tom Hanks, né? O Tom Hanks ele é produtor da série, então os dois devem se reunir para falar a história da Segunda Guerra. Exatamente. E por que não, né, Dago? A gente falou de Spielberg Segunda Guerra, Indiana Jones também, tecnicamente, é um filme de Segunda Guerra. Sem né? dúvida. Ele só luta contra nazistas, né? Ele odeia nazistas. Então acho que vale a menção de que a Segunda Guerra também inspira essas criações um pouco mais fora da curva, né? Indo mais para o gênero, pegando o período igual o Casablanca fez. A questão do primeiro Indiana Jones, e que era a Arca da Aliança. A Arca da Aliança, né? Que ali tinha as tábuas onde Moisés fez os 10 mandamentos. Poderes que podiam mudar totalmente o rumo da guerra, né? Sim. Então, é bem Spielberg isso, né? O fato de que o Hitler tinha esse interesse pelo misticismo inspirou muitos cineastas, né? Poderia ter qualquer tipo de terror acontecendo por lá. Exatamente. Eu também queria destacar um filme aqui que a Branca estava falando, que é essencial também, sobre o lado russo da Segunda Guerra Mundial. Também a gente fala muito sobre Estados Unidos, Alemanha, Japão, mas que é o Vai e Veja, que é essa história que acompanha um garoto que se junta aos guerrilheiros bielorrussos. E é um dos filmes de guerra mais brutais já feitos, com toda certeza. Ele é um filme muito violento, muito cru. Ele é diferente porque já começa, né, mostrando que a gente não está tão acostumado a ver o lado russo mesmo, e ele não romantiza nada da Segunda Guerra. E a câmera, ele tem uma parte técnica também que é interessante, que a câmera ela fica muito próxima do rosto. Como tem essa imagem, a imagem da capa do filme, ela acompanha muito as expressões e tem uma coisa do som das expressões. E uma coisa que é interessante também é que você vê... Ele tem 11 anos, esse menino. Acho que é um ano da vida dele, é pouco tempo, e ele parece que ele vai de 10 anos a 80, sabe? O envelhecimento por todo o sofrimento que ele vive. Esse filme eu acho que é um filme que vale a pena assistir, mas assim, você tem que ir preparado, porque você sai mal. Você sai mal. Mas é o horror da guerra, né? Sim. E por falar nisso, né, quando a gente chega no final da Segunda Guerra também, a gente vê muitos cineastas falando sobre as consequências dela, né? E um dos filmes mais importantes desse setor também é o Roma, Cidade Aberta, do Roberto Rossellini, de 1945. Ele é literalmente filmado nas ruínas de Roma, né? Depois da destruição que a guerra causou. E isso até
gera um movimento muito importante do cinema, que é o neorrealismo italiano. Né? Muitas vozes começaram a sair desse movimento. Foram atores não profissionais também. Não tinha muito embelezamento, por assim dizer. Né? Não são filmes com muito esmero estilístico. É assim, você liga a câmera e você captura aquilo que acontece. E esse filme é meu marco zero desse movimento. Eu acho que vale a menção também. Tem um filme interessante que eu acho que vale a pena mencionar também. Né? Esse filme saiu em 2008, por mais que o conflito já tivesse acabado há muito tempo. É a Operação Valkyria, do Bryan Singer com Tom Cruise, que conta essa história, né, incrível sobre... É um grupo, um pelotão nazista que planejou um atentado contra o próprio Hitler. Então você vê que o Hitler é um vilão tão definido nessa guerra que até os próprios aliados tentaram um plano contra ele. É muito estranho ver o Tom Cruise vestido de nazista, né? Sim, né? Super-herói e tal, mas é um filme super-heróico, né? Um filme... esse bunker onde foi feito o atentado tá até lá, foi preservado em Berlim, né? Foi uma história apavorante também, né? Porque você fazer um complô dentro do regime nazista foi um negócio que exigiu muita coragem, né? E muita gente foi morta também, muitos generais, E eles eram os nazistas bonzinhos, vamos dizer assim. Assim dizer, o único filme que eles conseguem realmente completar essa missão é o Bastardos Inglórios, né, que é, agora já falando sobre como as versões alternativas desse conflito, né, acho que vale o destaque, é um filme do Quentin Tarantino, que mostra um grupo especializado em exterminar nazistas, formado apenas por judeus, e o que é revolucionário desse filme é o fato de que eles realmente matam Hitler no final, eles mudam o curso do combate. Eu acho que, mesmo com uma recapitulação da cultura daquela época, dos filmes daquela época, eu acho que ele é muito relevante de ser relembrado também. E ele tem uma cena legal que eu acho que é como tanto os nazistas, a gente estava falando do cinema, o cinema sendo usado para, né, para ajudar né, dominar mentes e corações. Então você tem isso, os nazistas usaram isso, os americanos usaram isso, e o Bastardos Inglórios, ele usa o cinema naquela cena clássica, né? Que você usa o cinema para matar também os nazistas, assim. É interessante. Depois ele matou o Charles Manson também, né? No outro filme, ele dá essa liberdade. Mas isso eu acho que é uma das coisas do charme da Segunda Guerra, vamos dizer assim, é que você matar nazistas é uma coisa que está liberado. Você não é... São os vilões que não tem nenhum perdão, né? Ninguém tem dó de nazistas, né? Ninguém tem dó. Então, eu acho que isso fez muito dessa riqueza do cinema na Segunda Guerra. Mata à vontade, não tem problema não. Isso aí tem que morrer mesmo, né? Sim. Mas agora é engraçado, falando justamente sobre o oposto disso, tem um filme que vale a pena mencionar aqui também, que é o A Queda, As Últimas Horas de Hitler, que é o filme que ousou colocar o Adolf Hitler como protagonista, né? Numa visão que é humanizada, mas nunca simpatizante. Acho que essa é a diferença, né? Ele, como está no título, mostra literalmente as últimas horas da vida do Hitler durante o bunker. É uma performance muito dramática, muito esforçada. Que foi muitas vezes dublada, né? Também, é verdade. É um dos filmes mais dublados. Sim, o Bruno Gans, que interpretou o Hitler. É porque tem aquele meme, claro, né? Ficou muito popular na internet, aquela cena em que o Hitler começa a falar com os generais. Tudo, cara, então. Eu sei, Dago, você falou nos bastidores aqui que você queria muito, muito falar sobre o Capitão América. O Capitão América, eu acho legal porque... a história do Capitão América, na revista da história em quadrinhos, né? Sim. É uma história muito bem feita, porque é uma revista de propaganda, feita pelo Joe Simon e o Kirby, né? E foi uma revista lançada como propaganda, e é muito bem feita. Inclusive, chocou na época. Os Estados Unidos estavam numa situação de não sei se a gente vai entrar na guerra, né? E eles colocaram o Capitão América de um murro na cara do Hitler, na capa, né? Eles meio que aceleraram a história, né? E a história, que todo mundo já sabe, é uma lenda hoje, né? O Steve Rogers era um menino franzino, fraquinho, que resolve participar de um experimento e se torna um super... né?
Era um soro destinado a criar super soldados, mas que morreu com ele, né? Foi o único a ser usado. Eu acho, inclusive, o filme, né? O Capitão América, o primeiro Vingador, muito fiel até certo ponto. A origem é bem parecida. Muito parecida, cara. E os primeiras... Ele até soca Hitlers no filme, né? Atores interpretando É verdade, é verdade. E eu li, assim, uns 20 primeiras edições do Capitão América, e é muito legal, porque tem essa coisa dele, ele continua um soldado, né? O Steve Rogers continua um soldado, tem o Bucky, que é o amiguinho dele, tipo o Robin dele, né? É igualzinho o Robin nessa ilustração aí. E tinha uma coisa assim muito... Eles não se levavam tão a sério, porque tem horas que... Tem um momento em que eles têm que se disfarçar e se vestem de tia e sobrinho, assim. Você imagina hoje, não dá para encarar, né? É uma coisa meio estranha. Mas eu acho o Capitão América um exemplo. Depois vários heróis participaram da Segunda Guerra, né? Mesmo o Fantasma, vários entraram na Segunda Guerra. Mas ele foi, eu acho que o primeiro. Foi o... Bom, e só para finalizar o tema, assim, né? Acho que tem um filme recente que eu gosto bastante, que ele não é inteiramente sobre a Segunda Guerra Mundial, mas ele pega essa transição, principalmente pro início da Guerra Fria, que é o Oppenheimer, do Christopher Nolan, né? Venceu o Oscar de melhor filme. Ele está sentado na figura do J. Robert Oppenheimer, que foi o cientista que desenvolveu o Projeto Manhattan e a criação da bomba atômica, que é meio que o que encerra a Segunda Guerra Mundial, né? Jogar a bomba em Hiroshima e Nagasaki, finalizando, né, a participação do Japão na guerra. E eu gosto muito desse filme. Eu acho que ele faz o panorama perfeito, assim, né, do lado científico, do lado político, do lado humano, né, do protagonista também. O que vocês acham aí do Oppenheimer? Eu acho um filme... ele mexe numa questão muito ética, né, da Segunda Guerra, que hoje é considerado um crime de guerra ter bombardeado Hiroshima e Nagasaki, mas aquela história da visão, né, da versão, né, o que os japoneses estavam fazendo, eles não se rendiam, matavam gente sem parar, né, então o filme cria uma situação que até hoje não se repetiu, na verdade, nunca mais foi usado, né, existiam questões éticas e mesmo científicas, né, tem uma cena muito famosa do filme, muito marcante, em que o Oppenheimer fala, pode ser que o mundo acabe. Né? Pois é, essa cena, eles não sabiam o que ia ser, né? A consequência. Então, poderia desencadear algo que ia acabar com o mundo. E eles jogaram, né? E ficou era uma questão que só se resolve na prática mesmo, né? Só na hora de lançar mesmo é que foi... Mas é um filmaço, né? É um filme... Eu não gosto muito do final, acho que o final caminhou para um lado muito político e tal, mas eu acho que é um filmaço, cara. Todo mundo tem que ver esse filme. Sim, acho que ele faz um panorama muito bom, assim, mesmo da conclusão dos eventos. E, né, agora sim, para finalizar, tem meio que um pós, que é o que acontece com os nazistas depois da Segunda Guerra Mundial. E tem um filme que a gente destacou que é O Leitor, do Stephen Daldry, com a Kate Winslet, que fala justamente, né, sobre esses julgamentos dos oficiais nazistas daquela época, de tudo, lidando com as consequências de tudo, né? Não sei se vocês chegaram a ver isso, ou aquele Nuremberg, o que vai Tribunal estrear, de Nuremberg, né? Com o Russell Crowe. Esse eu assisti, faz muito tempo já, mas é muito legal, que houve justiça, né? Que se falou, olha, eles foram levados ao tribunal, né? O que eles fizeram teve consequências, né? E é uma coisa que hoje faz cada vez mais falta. Hoje ocorrem muitas situações de massacres, de guerras e tal, que não tem consequência, as pessoas ficam impunes, né? Ditadores e tal. Então, não, eu só queria citar um documentário que tem na Netflix, que chama Five Came Back, o que é os 5 que voltaram, que não sei se vocês assistiram, mas ele fala sobre 5 grandes cineastas americanos da época da Segunda Guerra que foram para a guerra, né? Foram os primeiros, eles filmaram a guerra, eles vivenciaram a guerra e voltaram e fizeram muitos filmes sobre o que eles viram em loco. Então tá na Netflix, também é uma série recente, relativamente recente, que
fala sobre esses cineastas. Acho que é um outro filme bacana, assim, para quem se interessa pelo tema, né? Eu lembro, eu até vi que o pôster é meio que as costas de um soldado e uma câmera presa, Pois é. assim, né? Eu achei super legal isso. Ô, Dago, você quer falar sobre aquele livro? Na verdade, acho que é uma série de livros, né? Ascensão e Queda? Não, é um livro, é um livro William Shirer. Esse livro eu já li, estou na terceira vez já. Ele mostra a ascensão do nazismo do ponto de vista de um repórter que estava na Alemanha. Então, ele, além de muito bem construído, ele explica como o regime ditatorial nasce, cresce, morre. Nesse ponto é muito legal. E o outro ponto que eu acho muito bom desse livro é que ele era um repórter dentro da Alemanha. Então, quando ele fala do Goebbels, ele não fala de uma figura distante. Ele fala, eu encontrei o Goebbels na escadaria do Reichstag e tal. Você está lá dentro do livro. Então, se alguém quiser entender o que aconteceu na Segunda Guerra, especialmente com a Alemanha nazista, eu acho que esse é o livro definitivo. Eu acho esse livro, assim... E ele é muito bem escrito. Você começa a ler, é difícil parar. Porque mostra, inclusive, detalhes da vida do Hitler, como é que ele chegou naquele ponto que ele chegou e como a sociedade permitiu que se chegasse naquele ponto, né? E que ele se tornasse um deus, ficasse todo mundo de joelhos para ele. Muito legal esse livro. Já que o Dago falou em livro, eu citaria um livro que eu acho muito bom, que não é exatamente sobre a Segunda Guerra, mas é mais sobre o Holocausto, que chama O Inferno de Treblinka. É do Vassili Grossman, acho que é assim que fala o nome dele, mas que ele foi um dos primeiros a entrar no campo de concentração de Treblinka, que era um campo de extermínio, e é muito chocante. Ele contando, por exemplo, ele fala sobre a areia que leva ao campo, que era uma areia fofa, assim, uma textura diferente, eram as cinzas mesmo, tinha cinza misturado com a areia, e é um dos horrores que eu acho que tem certos horrores que a gente precisa ver para que eles nunca mais se repitam. E para isso que o Dago falou no começo, né, esse antissemitismo que você vê hoje, as pessoas precisam, né, ter um pouco de vergonha. Sim, é verdade. Noção, né? Então, a gente viu aqui, né, tem muito filme, muita série, muito livro, tem jogo também, a gente não falou muito sobre jogo, mas o próprio Spielberg não largou o osso porque ele fez o Medal of Honor, né, logo depois do Resgate do Soldado Ryan. Mas eu queria mencionar aqui, né, eu não me perdoaria se eu deixasse passar O Grande Ditador, do Charles Chaplin, de 1940, verdade. E é tão simbólico o fato de que o Charles Chaplin nunca tinha falado, mas o primeiro filme em que ele fala é para fazer uma crítica ao Hitler. É quando ele interpreta, né, uma amálgama do Hitler, né, a gente vê a cena aqui, e é o primeiro discurso falado dele, né, enquanto a guerra estava acontecendo. E o próprio Hitler era um fã do Chaplin, eu imagino como deve ter sido para ele ter assistido. Dizem que ele inspirou o bigodinho no Chaplin, né? Ele era tão fã que ele criou o bigodinho dele, marca registrada, por causa do Chaplin, né? Sim. Muito legal, cara. Então fica a recomendação também, né? Muitos filmes a gente pode deixar no site aqui da Revista Oeste uma lista completa das obras que a gente mencionou, onde encontrar, então a gente faz um ligamento aí de todos esses elementos. Então, a gente vai para um rápido intervalo, mas quando a gente voltar, vamos conversar com o Leandro Narlock sobre o lançamento do novo livro Guia Politicamente Incorreto do Meio Ambiente. A verdade é uma só, mas diante de tantas mentiras, é preciso trabalhar duro, todos os dias, para que ela não se perca. Cada assinatura é um tijolo na construção de um jornalismo livre. A Oeste não recebe um centavo de dinheiro público. Nossa independência é garantida por você. Nosso maior objetivo é fazer com que os fatos apareçam. Porque a verdade às vezes desmaia, mas nunca morre. Aqui na Oeste, a informação é livre.
Somos a voz de milhões de brasileiros. Essa independência editorial só existe quando se tem quem a sustente. E quem sustenta o Oeste é você, nosso assinante. 120 mil não é apenas um número. É a confirmação de que o jornalismo real ainda encontra espaço para crescer. É a prova de que o Brasil defende a liberdade de expressão. Quando você assina a Oeste, você ajuda a construir um país mais bem informado. 120 mil é mais que uma meta, é um recado. É o aviso de que não existem narrativas capazes de apagar os fatos. E que a verdade continua viva. Assim como o jornalismo. Isso não é apenas um direito, é uma herança. Cada assinatura da Oeste ajuda a garantir que as próximas gerações cresçam em um país onde vigora a liberdade de expressão. Assine. Apoie. Fortaleça a verdade. Faça parte da Oeste. Oeste Cultura de volta. Chegou agora o momento de a gente conversar com um dos autores mais influentes e, por que não, mais polêmicos do nosso mercado editorial. Nosso convidado transformou a desmistificação histórica em um verdadeiro fenômeno cultural. Ele foi editor de grandes revistas como Super Interessante e Aventuras na História, tem passagens por colunas do The Wall Street Journal e na Folha de São Paulo, mas ganhou notoriedade nacional com a série Guia Politicamente Incorreto, que vendeu centenas de milhares de exemplares e se tornou série de TV, desafiando a história oficial com a lupa do jornalismo. Em 2022, seu trabalho foi reconhecido com o Prêmio de Liberdade de Imprensa, provando o valor do debate que ele propõe. Hoje, recebemos no Oeste Cultura o jornalista e escritor Leandro Narlock. Leandro, seja muito bem-vindo aqui gente, ao Oeste Cultura. Um prazer estar aqui nesse programa, muito legal, um bate-papo assim, né? Curioso para saber sobre tudo que a gente vai falar hoje. E faltou dizer aí que também fiz muitos inimigos, né? O pessoal me odeia também, mas muito obrigado. E de vez em quando eu consigo que ele escreva para o Oeste também. É verdade. Legal, a Branca que está aqui também para a nossa conversa. Então, a primeira pergunta, Leandro, a sua carreira ela é marcada pela atuação em grandes revistas como a Veja, Aventuras na História, Super Interessante. Como que o rigor e a curiosidade aprendidos com um repórter e editor prepararam para se tornar o caçador de mitos, que depois migrou para a coluna? Qual foi o momento que você percebeu que desconstruir narrativas era o foco? Olha, acho que foi uma mentalidade da Abril mesmo, sabe? Eu lembro que eu tinha uns chefes que eles diziam assim, olha, vamos evitar chutar cachorro morto. Né? Então, se tem... por exemplo, eu lembro que muito leitor sugeria falar reportagens, que a gente escrevesse reportagens sobre Idade Média, a Idade das Trevas. E o meu chefe ele falava, não, vamos sempre mostrar algo contraintuitivo. Todo mundo sabe Idade Média, Idade das Trevas. Vamos falar de ciência na Idade Média. Entendeu? E ali eu fui pegando essa abordagem, me acostumando com essa abordagem, sempre tentar mostrar um outro lado, né? Então, e me acostumei, assim, o que eu gosto de fazer é cutucar vesperos, né? Às vezes tem assuntos em que os intelectuais acabam revestindo o assunto com um campo de força, né? Que você botar a mão ali, você toma um choque, né? Eu não tenho medo do choque, coloco, enfio o dedo mesmo e às vezes não dá certo, né? Então, por exemplo, eu tentei uma vez, até falei isso já para o Augusto, eu estava irritado com as doulas, né? As doulas que ficam falando do parto normal, parto natural. Eu falei, vou defender a cesariana. Mas não consegui, né? Fui atrás de argumento, de pesquisa, falei, cara, se a mulher quer, se ela pode, se está tranquilo, o parto normal é muito melhor, né? E no livro também, várias coisas. Ela queria falar mal da reciclagem, até consegui um pouco, mas reconheci que até tem lados bons da reciclagem. Queria dizer que aquecimento global não existe, mas existe, né? Acho que todo esse apocalipse, esse alarme que a gente vive é ridículo, mas que a temperatura está esquentando, tá. Então, mas foi ali que eu tentei mostrar esse outro lado. Assim, Isso né? é interessante, porque eu vejo que muitas pessoas, às vezes, usam o termo negacionista, mas você mesmo reconhece que, às vezes, a sua concepção poderia estar equivocada. Né? Você mesmo falou da reciclagem e tudo mais, isso é interessante.
Não, e é muito louco, né? Porque a mesma coisa que esquentou o planeta, emissão de carbono, combustíveis fósseis, isso tudo que a gente vê lá o pessoal da COP falando, né, de fato está mexendo com o clima. Esses mesmos materiais e tecnologias, eles nos protegeram do clima enormemente, de uma forma milagrosa. Nunca na história do mundo tão poucas pessoas morreram por causa do clima. Né? Isso é coisa que a gente tem que comemorar, que é sim por causa de combustíveis fósseis. Mas uma hora e talvez, não sei se tão assim, 10 anos, como a Greta Thunberg disse, mas sei lá, em 5, 6 décadas era bom a gente resolver, entendeu? Leandro, você estava falando agora do jornalismo, né? E de como era essa busca pelo diferente que você via nas redações mesmo, né? Você acha que ele mudou muito o jornalismo, assim, de quando você começou e para como é agora? Uhum. Puxa, Branca, acho que bastante, viu? O meu primeiro emprego aqui em São Paulo foi no Jornal da Tarde, né? Ali com o Estadão e tal. E eu lembro que, assim, eu chegava para minha chefe, eu iniciante, chegava para minha chefe e falava assim, não, vamos fazer uma reportagem assim. E ela dizia, não, vai para a rua. Vai para a rua, vê o que você acha. Dependendo do que vier, a gente vê se a gente vai dar uma capa ou se a gente vai dar uma notinha. Né? E se você confirma isso que você está achando. Né? Então, o básico do jornalista era a curiosidade, né? Tentar entender o mundo, assim, tentar, nem às vezes entender, mas enxergar o mundo, né? Mostrar para as pessoas. Hoje, parece que o jornalista ele já sai com a ideia pronta, como eu queria lá, né? Antigamente, já sai com ali o estereótipo pronto, e ele só quer arranjar um argumento ou outro, uma evidência ou outra que encaixe naquilo, ele se dá por satisfeito e vai. Né? Então, numa época, uns anos atrás, tinha muita matéria sobre a direita ridícula. A direita que come ossobuco e que fica falando mal do Bolsa Família enquanto está em grandes restaurantes. Mas, cara, claramente a jornalista saiu da redação, faz uma matéria tentando achar lados ridículos da direita, né? de granfinas da direita. E acha. Tem idiotas de todo lado, tem idiotas de esquerda, de direita, de todo lado, né? Então, e isso hoje é claro, o jornalismo e a militância, eles perderam o contorno, né? Estão muito próximos, vocês não acham? Então, mas você é um cara que está nessa área de desmistificar. Às vezes eu tenho a impressão de que essa máquina de mentir, de criar esse mito de esquerda é tão poderosa que as futuras gerações vão encarar como verdade as coisas que eles dizem. Né? Até nos pequenos detalhes. Você fala politicamente incorreto. Então é que está errado. Se está incorreto é porque está errado. Ou você chama o cara de progressista, um cara que quer voltar para o Fidel Castro, lá para né? Fica uma coisa... O controle da visão do mundo é tão forte que a impressão que é uma luta, que é você contra o resto o resto do país, né? Como é que você se sente nesse sentido? Assim? Pois é, cara, eu fico pensando também, assim, eu coloco meu livro na Wikipedia, né? O meu primeiro é negacionista, revisionista, até grandes historiadores, quando elogiam o livro, a Wikipedia fala assim, até esse historiador embarcou no negacionismo da obra, entendeu? Uma citação a favor de mim vira contrária, né? Eu gosto como no livro você inclusive coloca críticas, né, na parte da capa, onde deveriam ser elogios no caso, né? Então... Mas a ideia é que acho que o tempo vai resolver, entendeu? O tempo ele deixa as polêmicas passarem, né? As pessoas vão reavaliando, assim. Mas é bem estranho mesmo isso que você está falando, como vai se criando um pensamento e enquanto o outro vai ficando à margem, né? Eu lembro lá na Abril, Dagomir, que em 2004, isso faz tempo, em 20 anos, o meu chefe na revista de história lá, ele pediu para o Roberto Tivita, né, saudoso Roberto Tivita, fazer onde eu estava em 31 de março de 64. E daí o Roberto Tivita escreveu, a gente saiu na rua fazer festa, foi ótimo, foi excelente. Ninguém imaginava que logo em seguida, todo mundo achava que seria passageiro. Que em seguida, ninguém sabia que viria o AI-5 depois. Dali o grosso do brasileiro estava a favor, né? Ele falou. E daí o meu chefe o editor ficou meio cheio de dedos, assim, e editou o texto, e tirou a força do testemunho dele, né?
E quando o Roberto Tivita viu, ficou super bravo, falou, não, vocês não entendem, né? Vocês não entendem, naquela época era razoável achar isso, né? Porque o nosso pensamento hoje está tão dominado por um lado que a gente fala, não, só brucutus e fanáticos que apoiaram o golpe de 64. Não, né? Todo mundo, toda a inteligência apoiou, né? Isso é impressionante. Se você pega os acervos dos jornais da época, você vê que não foi assim. Teve um apoio na rua, era uma situação parecida com a de hoje, inclusive, né? De domínio da esquerda, e foi uma reação a esse domínio. Mas aí a narrativa que é muito forte, né? Sim. A narrativa é muito forte. Eu queria falar um pouquinho, Narlock, sobre o seu processo criativo, né? Porque, obviamente, com todos os guias, deve ter um trabalho gigantesco de pesquisa, e acho que o lado jornalista ajuda bastante nisso. Como foi para você? Você consegue lembrar ainda como foi o processo do primeiro guia, de como ele mudou em relação aos outros que você foi escrevendo ao longo dos anos? Olha, muita gente me pergunta sobre isso. Essa semana mesmo me perguntaram, e eu falei, olha, não sou a melhor pessoa para falar sobre processo criativo, porque eu sou totalmente desorganizado. Minha mulher não me entende como eu consigo terminar um livro. Às vezes eu perco um arquivo porque devia ter salvado, não salvei. Esses dias aconteceu, olha o tipo da minha memória. Estava na natação, meu filho estava na natação, estava lendo um texto e falei, nossa, que texto bom. De repente estava grifado e tinha minha letra ali. Eu já tinha lido aquilo e eu não me lembrava, entendeu, cara? Então é nesse nível. Mas eu acho que a resposta que posso dar é que eu sou muito engajado em coisas, eu me interesso por muitos assuntos. Sim. E daí leio e vou atrás, e a ponto assim, de às vezes eu vou conversar com um especialista e tal, e consigo tá mais atualizado que o cara. Minha mulher mesmo me falou esses dias, pô, o cara é da área e você estava mais atualizado que ele no assunto e tal. Mas, claro que não de todos os assuntos, né? Futebol, por exemplo, eu sou uma negação, assim, mal entendo. Nem sei em que agora fiquei sabendo que o meu time está na primeira divisão de volta, o Atlético Paranaense. Mas então é isso, cara. Então eu leio muito, daí se interessa por um assunto, eu vou na fonte que o cara citou e vou construindo esse arcabouço, assim, né? E você acha que assim, o livro em relação a uma matéria jornalística, por exemplo, você acha que ele foi uma extensão do tipo de escrita que você já fazia ou são coisas diferentes? Foi uma extensão. Os meus livros, eles são todos muito rápidos de ler, né? Muito curtos. Eles são meio dinâmicos também, né? E é como se fosse lá um conjunto de reportagens grandes da Veja ou da Super Interessante, entendeu? Uma matéria de capa da Veja, né? Então, sei lá, digamos, 15 reportagens da Veja, sabe? Grandes, né? De capa e tal. Eu me sinto ainda em revistas escrevendo, sabe? Só em pacote diferente, né? Mas, Leandro, o Guia Politicamente Incorreto do Meio Ambiente, você conta que teve a ideia de escrevê-lo quando você assistiu, na época da pandemia, uma aula online do seu filho. O primeiro Guia Politicamente Incorreto foi o que teve algum start, assim, também? Não, eu estava na Super Interessante, a gente tinha uma parte da revista que ela traduzia, naquela época era muito difícil ter livro gringo no Brasil, ela pegava um livro lá de fora, interessante, e traduzia em 4 páginas. Eu até acho hoje que muitos livros não precisavam ser livros. Eles em 10 páginas você podia resumir o argumento do cara. Enfim, e eu ficava olhando na Amazon os releases, né, os lançamentos. E daí, de repente, vi lá a Politically Incorrect Guide of American History, né, da história americana. Isso muito tempo atrás, em 2004, assim, fiquei, podia fazer no Brasil. E fui juntando material aos poucos, né? Meu background é todo de esquerda, né? A minha origem, assim, e eu não sabia quem era Milton Friedman, por exemplo, quando escrevi o primeiro livro, né? Então, não sabia nada de economia, assim. E aos poucos, depois do primeiro livro que eu fui tendo, que acho que isso se abriu para o Brasil também, né? Então, é engraçado que teve uma onda ali, né, em 2008, em que era elegante, assim, né? Tinha uma curiosidade contra o PT, né? E muita gente que está no centro hoje, né? Como Pedro Bial. Pedro Bial foi o primeiro que falou no Twitter do livro, assim. E o Nelson Motta também. E acho que isso começou, essa onda, assim, da nova direita começou com o Tropa de Elite, que o Matias tem aquela célebre cena, né? Que o Matias, que é o militar que estuda na PUC, ele tem uma discussão na PUC com o pessoal que está lendo Foucault, e ele fala, vocês são todos uns maconheiros, e tal, aquela cisão, né, do pobre de direita e os riquinhos de esquerda, assim, né?
E daí ali foi uma onda, né, que começou. O meu livro acho que surfou essa onda, engrossou essa onda também, né? Foi impressionante, assim. E tem alguma área que você está planejando fazer? O guia politicamente correto de algum assunto que não foi ainda? Olha, agora acho que já deu, né? Já deu. Acho que sempre tem mais algum, Eu não sei se eu quero escrever, mas tem 2 que eu acho que dava para fazer. Teve uma semana que 5 pessoas, assim, pareceu combinado, me falaram que precisa fazer um sobre nutrição, alimentação. Esse seria bom. Que tá cheio de guru, né? É verdade, esse é um bom tema. O do meio ambiente, ele é o mais recente. Como é que foi o processo dele também? Você acha que foi meio que para coincidir com a COP30 também, né? Já que estava tão em alto assim? Então, eu esqueci de falar dessa, né? Que em 2020 eu comecei a me interessar por esse assunto quando eu vi meu filho tendo aula de geografia online, né? Na quarentena. E a aula era uma transmissão de culpa, sabe? Não era uma transmissão de conhecimento, né? E só assim, o alumínio causa devastação. Eu falei, cara, a história do alumínio é maravilhosa, é super legal, era um metal mais precioso que ouro. 1 século e meio atrás, não é muito tempo, né? E daí eu fui me interessando por isso, até fundei um instituto, que é uma abordagem liberal para o meio ambiente, que é o Árvore do Futuro. Foi depois? Foi na pandemia o Árvore do Futuro? Não, foi um pouco antes, na verdade. Tá. Foi em 2019, é verdade. Estou reescrevendo já o passado aqui. Né? Mas, enfim, eu já me interessava por esse assunto, e daí, ano passado, com a COP, eu pensei, quer saber, eu tinha um outro livro, né, que estava engatilhado, estou devendo ele para o editor faz aí uns 6, 7 anos. Ele vai sair esse, que é parecido com o Sapiens, né? Que é um livro que é tão legal, as pessoas se fascinam tanto. Tem até uma história do Essa de Queiroz, assim, né, que um personagem dele, que o cara fala, não, vou escrever um grande livro. E daí o livro dele é tão fascinante que as pessoas o livro ficou famoso antes de ser escrito, assim, né? Mas um dia ele sai. E, enfim. Acho que você tinha perguntado mesmo? Mais sobre o do meio ambiente, né? Sobre o lançamento dele, já que ele é o mais recente. Então, e daí foi tentando... porque esse é um outro assunto, né? Acho que como história do Brasil, que ele tá ao redor de tabus, assim. Né? Os tabus, né, científicos hoje das ciências humanas, das ciências, são bem interessantes. Tem coisas que você não pode falar que você causa muito problema, né? Se você falar... O Jonathan Haidt, né, aquele escritor que escreveu a Geração Ansiosa, ele fala, olha, um tabu que existe hoje é você não pode, de forma alguma, atribuir a alguma minoria a culpa pela sua má situação. Então, digamos, por exemplo, as mulheres ganham menos que os homens, um dos motivos é porque elas têm medo de pedir aumento, têm medo de negociar salário. Você está culpando a vítima? Você está culpando a vítima? Isso é machismo, você está... Entendeu? Cara, mas digamos que seja verdade, tem uma discussão se isso é verdade ou não, eu não quero defender essa tese. A melhor forma da gente resolver esse problema seria reconhecê-lo. Né? Então, esses tabus na ciência, sim, eles prejudicam muito, né, cara? E eu vi que no meio ambiente tinha muito. Então, resolvi aí incluir várias coisas. Não, a parte das sacolinhas plásticas é uma que realmente surpreende, né, Leandro? Porque todo mundo defende a sacola de papel, né? Você vai lá no supermercado, tem a sacola reciclável para você comprar também, aquela reutilizável, e você mostra todos os estudos que mostram que a sacolinha plástica é a menos... nociva, né? Se você vai levar tudo em consideração. Pois é muito louco como, em pleno problema aí de aquecimento global, o pessoal quer reduzir emissões. Daí as empresas passam a usar sacolas que são 10 vezes mais pesadas que a de plástico, que emitem muito mais carbono, 8 vezes mais carbono. Em todos os critérios ambientais é pior, né? Para você transportar um caminhão de sacola de plástico, aquela mesma quantidade, você precisa de 6 caminhões ou mais. E canudinho é a mesma coisa, né? Tem um estudo brasileiro que imaginou assim, digamos que 20% dos canudos caem no mar, né? Pode ir para tartaruga e tal. Mesmo assim, o canudinho de plástico é melhor, né?
sei lá, se você tem um bar na praia, o Dagomir resolve ir lá para BC e fazer um bar lá no um bar lá no Caixadaço, né? Tá, daí, pô, o pessoal bêbado, o canudo vai voar. Pô, numa dessa nem dá canudo, entendeu? Né? Não precisa também, né? Acho que dá para ter ali uma... Porque o problema, no fim, é um problema de lixo, né? O problema de plástico é que são coisas tão perfeitas, né? Uma sacola de plástico, ela reúne todas as características de um produto perfeito. Ela custa quase nada. Ela é feita de um resíduo, né? De um resto da gasolina, assim, né? Da produção de gasolina, né? Do refino do petróleo. Ela é impermeável, ela carrega 1000 vezes o peso dela. E ela é tão perfeita que a gente usa 18 bilhões por ano, né? Você pega lá, digamos que 1% disso cai no mar, ou cai em lugares inadequados, é muita sacola. Então Mas outra coisa que eu falo também sobre o plástico, até trouxe aqui, ó, é que no começo ele substituiu a tartaruga, né? É verdade. As pessoas faziam, isso aqui é uma cigarreira. Esse aí é de tartaruga? Aham. Ah, é? O cara do antiquário me garantiu que era de tartaruga. Para mim parece plástico. Mas, ó, uma cigarreira dos anos 40 feita de tartaruga. Eu procurei o pente de tartaruga. Ah, é? E eu vi uma foto no antiquário. Uhum. É, realmente. E muita coisa era feita de tartaruga, né? Pente, óculos, cigarreiras. Até pensei em começar a fumar só para ter uma cigarreira de tartaruga. Mas, Leandro, você não acha, você que está tendo essa experiência com esse livro, pessoalmente, eu não gosto muito dessa esquerda e direita, acho que é muito, né, tem um limite ali que é meio vago, né, meio abstrato, assim, mas mesmo assim, se você pega, você não acha que a chamada direita não devia ter um papel mais atuante nessa questão do meio ambiente, em vez de só criticar a esquerda? Uhum. Acho que sim, viu? Boa observação, Dagomir. Se você pega... Hoje, como é que está acontecendo, né? A esquerda, ela ganha eleição no mundo, dizendo o mundo vai acabar em 5 anos. E a direita ganha eleição falando o aquecimento global é uma farsa. Né? Então... Mas é culpa um pouco da esquerda, eu acho, sabe? Porque, cara, você vai na COP... A direita costuma falar muito, né? Nunca foi sobre o clima, sempre foi contra o capitalismo e tal. E isso fica evidente na COP, sabe? Você tem... O pessoal fala, ação climática não é só sobre o clima, também é sobre a Palestina livre, também é sobre empoderamento. Então quer falar de tudo ao mesmo tempo. Esse showmício que teve no Rio de Janeiro também esse fim de semana... lá contra a dosimetria também era engraçado, porque era pelo direito das mulheres, contra a dosimetria, pelas florestas, também juntava coisas que eu... Um monte de coisa. Mas e daí o que acontece? Hoje a pauta woke, né, ela tá em declínio, né, tá em decadência, e o meio ambiente está indo junto. A COP teve pouca gente lá, poucos líderes mundiais, não só por causa da falta de confiança em Belém e tal, mas porque muito político não quer mais se aproximar desse assunto, né? E é engraçado que entraram em contato comigo ONGs ambientalistas que estão preocupadas com o fato desse tema estar muito reconhecido pela esquerda, como uma coisa de esquerda, né? Mas, apesar disso, tem movimento evangélico ambientalista, tem movimento conservador, né? E muitos outros. E tem muita gente boa também, né? Às vezes a gente se guia por espantalhos, né? Então, assim como a esquerda fala, esse pessoal aí da direita é tudo fascista, não sei o que lá e tal, e a gente também cria o nosso espantalho do ambientalista radical. Ele existe, mas, cara, também tem muito empresário bom, ganhando dinheiro, fazendo... Né, com como o pessoal chama climate tech, né, as startups de clima e tal. Então, tem muita coisa boa. Narlock, mas algum ambientalista chegou para você, leu o teu livro, chegou e falou assim, nossa, eu reconheço isso aqui, eu não sabia, realmente você tem razão, ou não? Eu recebi um Instagram de um cara dizendo que sim. Ele falou, não queria, li para criticar,
mas acabei concordando com muita coisa. Tá? Deve ser muito gratificante, né, como escritor, assim. Eu queria até puxar algo diferente, Naoko, mas eu achei super legal o fato de que ele virou uma série no History Channel também, né, o Guia do Politicamente Incorreto. Como é que foi esse processo? Você estava muito envolvido também? Como é que é, né? Porque a gente está falando de você como jornalista, escritor e agora base para uma série documental também. Como é que foi essa experiência? Eu participei mais de um episódio só, que foi o do Santos Dumont, que a gente foi lá para os Estados Unidos, para onde? Qual que é o nome da cidade? Dayton, em Ohio, onde os irmãos Wright inventaram o avião, né? E não participei do resto dos episódios. E deu polêmica, deu muita polêmica essa série. A segunda temporada dela, eu não gosto muito, né? Como eu só vendi os direitos, eu devia até ter colocado uma cláusula lá dizendo, olha, eu quero participar do processo criativo. Eles chegaram a te convidar a participar? Ou... Não, eu participei da primeira temporada. Mas tipo, desse papel mais ativo, assim? Ou... Não, assim não. E, na verdade, eu estou pensando em o que fazer, porque o registro da marca é meu, né? Então, pensando em fazer uma continuação. Teoricamente, quando você vendeu os direitos, agora eles retornam para você também? Ou ainda é seu? Putz, não sei direito, tem que ver com o meu advogado lá. Sim. Narlock, se você pudesse, assim, né, escolher um mito que você gostaria que os leitores vamos falar do Guia Politicamente Incorreto do Meio Ambiente mesmo, que lessem e falassem assim, não, esse aqui eu reconheço, vou abandonar, qual que seria? Tem algum, assim, que você... Desses que eu coloco no livro? Que você coloca no livro, vamos pensar, deixa eu pegar aqui. Não, porque tem, por exemplo, alguns surpreendem mesmo, né? A mineração na Amazônia, que é algo que todo mundo lida como sendo uma catástrofe. Sim. E daí, quando você vai ver, você consegue muito com uma área minúscula. Então, essas compensações, isso de você... que eu acho que hoje você coloca tudo em caixa, né? Então, isto é bom, isto é mal, e não é assim, né? A sacola, por exemplo, tem coisas boas, você tem que relativizar vários fatores. A mineração, eu acho que é uma que deixa isso bem evidente, né? Deixa eu falar de um antes, que é relacionado a esse, né? Que é o da bioeconomia, né? Que tem... O intelectual brasileiro adora bioeconomia, né? E fala que... não, quando você fala em Amazônia, parece que tem um chip na cabeça do cara que ele fala, não, a solução para manter a floresta em pé e o povo rico é a bioeconomia. Como que eles falam? Tem uma frase assim no Fundo Amazônia, fortalecer as cadeias de valor. Você entra lá no site do Fundo Amazônia, tudo é fortalecer as cadeias de valor e tal. Cara, olha só o que aconteceu com o Babaçu. O Babaçu ganhou muito dinheiro. Tem lá Noruega, Alemanha, Fundo Amazônia não para de gastar milhões por ano com a tal da correia, como fala? Como que eu falei? Correntes de valor do Babaçu. Então só cresce, né? Esse mercado ele só cresce. Mas o Babaçu, a produção de coco de Babaçu só cai. Então daqui a pouco o mercado de incentivo ao Babaçu, ele vai passar o mercado de Babaçu, entendeu? O mercado de ONGs está maior que o negócio, que nem o Olavo de Carvalho falava, que no Rio de Janeiro tinha mais ONGs para tratar de pessoas em situação de rua do que gente em situação de rua. E é impressionante, cara, porque esses dias eu vi uma ONG internacional importante, assim, conceituada, falando que esse caso do Babaçu, os programas deles, eram um sucesso em ação climática. Como? Tipo, capturou carbono da atmosfera, evitou o carbono, não, sabe assim, as pessoas se satisfazem só mencionando, né, o lugar comum, assim. E daí, olha, eu até fiquei meio culpado, porque lá na COP, eu visitei um stand da Sebrae, super bonito, cheio, várias coisas da bioeconomia, e o gerente veio falar comigo, falar, porra, adoro seu trabalho, muito legal. E eu sou o gerente de bioeconomia do Sebrae. Eu, putz, tomara que você não leia o meu livro, então. Mas, assim, claro que a bioeconomia para algumas pessoas, ela ajuda, é ótima, né? Tem que explorar, mas eu não acho que é suficiente para 28 milhões de pessoas, né? E uma coisa que talvez ajude é a mineração, né? Como eu digo, a mineração no Pará, ela ocupa 0,12% do território
e gera 30% do PIB. Pô, você vai ali para o sul do Pará, é um lugar verde, um monte de mata preservada pelas mineradoras, salários formais, né, empregos formais, gente ganhando bem, não é aquela miséria que a gente está acostumado no resto da Amazônia. Então, é um tabu, assim, sabe, um mito que faria um bem danado para o Brasil se a gente deixasse de lado. Da bioeconomia é bem aquilo, né? Quem gosta de pobreza é intelectual, né? Quem quer que os ribeirinhos se mantenham na pobreza, não são eles, né? Eles querem um emprego, querem a mineração ou qualquer outro emprego certo. Mas você contou que se inspirou numa aula que você viu do seu filho, né? Para o seu filho. Pensando um pouco no futuro, você acha que está chegando o momento de tirar as crianças da escola, e botar uma boa assinatura de inteligência artificial em casa, ensinar em casa? Porque as escolas estão falindo com esse processo todo de doutrinação. Cara, não sei. Às vezes eu suspeito que boa parte da educação, da escolarização, ela é ensinar passarinho a voar. Ele vai aprender mais cedo ou mais tarde, se você der uma aula para ele de voo ou não, ele vai aprender, né? Então seria desnecessário. Mas, cara, hoje em dia é tão difícil, você tem tanto conteúdo, tanta tentação na vida, que deixar o adolescente preso em algum lugar sem telefone eu acho ótimo, entendeu? E esses dias eu falei com um secretário de educação, e ele me falou um negócio, eu estava falando sobre voucher e tal, e ele falou, voucher para educação não funciona porque pai não sabe escolher escola para filho. Eu falei, uau, a experiência dele foi essa, entendeu? Geralmente o pai escolhe a escola mais perto de casa e não a melhor escola da região, né? E várias coisas. Acho que se a gente deixasse em casa, o movimento é grande, né? Às vezes for uma coisa orientada, assim, para homeschooling, né, com rotina, daí tudo bem, pode ser interessante, né? Mas a obrigatoriedade de ir para a escola eu acho estranho, assim, eu acho que o homeschooling deveria ser autorizado, mas eu não sei se eu seria capaz de dar essa educação para os meus filhos. Eu acho até interessante falar assim sobre mudanças, transformações, né, Narlock, vindo do jornalista, da mídia impressa, do livro, agora para o mundo digital, né? O mundo digital onde a gente tem tanta informação online o tempo inteiro. Como é que você se posiciona dessa forma, assim, com o lançamento de um livro também, né? Uhum. Então, eu procuro... Tem um limiar aí, né? Que eu procuro, enfim, chamar a atenção das pessoas para o livro pelas redes, né? Então, fiz vários vídeos aí que o pessoal gostou muito. E fui lá na COP, quase apanhei na COP, né? Fiquei mostrando algumas verdades para as pessoas. Eu cheguei a ver os vídeos de você na COP lá, eu vi. E... às vezes eu fico pensando, será que eu não estou entregando demais do livro? Daí o cara fala, nem vou ler, o cara já disse tudo aqui no Instagram, entendeu? Né? Mas, enfim, é meio que freemium, né, que o pessoal chama, né? É de graça. É um desafio também, né, você fazer a pessoa ler hoje em dia. Né? A gente falou muito nos nossos primeiros episódios sobre essa crise, né, que o brasileiro não anda lendo tanto quanto antes. Então acho que as redes ajudam nesse sentido também. Sim, mas eu mesmo não ando lendo tanto, cara. Não sei se acontece com vocês também. E eu estava conversando esses dias com o pessoal sobre o que fazer, qual o rumo da ficção, principalmente, e também da não ficção, diante do Instagram, assim, diante que a gente tem tanto desvio de atenção, né? Eu acabei de ler um livro chamado Um Animal Selvagem, que é um livro assim, você se sente orgulhoso porque você lê ele em 2, 3 dias, sabe? Um livro grosso que você lê rapidinho. Mas, cara, parece uma série cheia de sexo, suspense, sabe, o livro bom... Ficção. Com um gancho, assim, um gancho bem picareta para você já começar logo o próximo capítulo. E daí eu fiquei pensando, em tempos de Instagram, o livro tem que ser assim, sabe? Ele tem que se adaptar a essa linguagem que está nos outros lugares também, né? Esse fluxo de atenção. Mas, por outro lado, se é para ler uma série em forma de livro, porque eu não assisto logo a série na TV, entendeu? Então, ela vai ser adaptada de qualquer jeito. É uma hora ela chega. O livro tem que dar prazer, não ficar chato, falar, consegui, cheguei até o final. Tem que ser um novo tempo, né? E isso é engraçado, porque tem escritor que parece que o objetivo do cara é fazer você se sentir um bosta porque você não conseguiu terminar o livro dele, entendeu? É verdade. E por outro lado, e tem muita gente fala assim para mim, adorei teu livro, li
li rapidinho, li em 3 dias. Porque o leitor muitas vezes considera terminar um livro um fardo. Putz, vou ter que terminar esse livro. Mas o escritor, o incentivo, parece que o cara se sente mais orgulhoso se ele escreve um livro grosso. Porra, 500 páginas, né? Dá mais reputação, né? Dá mais autoridade. Então tem um desalinhamento de incentivos aí, talvez, né? Mas eu acho que a gente não para de ler o seu livro porque ele é interessante mesmo, viu, Narlock? Podia ser maior. Podia. Que bom. Não, tem muitas curiosidades mesmo. Sim. Agora, Narlock, eu só queria que você fizesse, você falou um pouquinho da COP, mas uma conclusão o que você achou da COP, assim? Tá. Olha, um evento gigantesco, quantidade de gente, de trabalhadores, sabe? Eu no avião indo para Belém, vim com um cara da Tanzânia, que ele chegou a me perguntar assim, Belém é mais perto do Rio de Janeiro ou de São Paulo? Ele não sabia. Rio de Janeiro é mais perto de Belém ou de São Paulo? Totalmente perdido, né? Uma oportunidade para burocratas do mundo todo viajarem pelo mundo, se sentirem importantes, botarem sua foto lá no LinkedIn, né? Estou aqui discutindo o rumo do mundo e tal. Pouquíssimo resultado, né? Uma emissão de carbono enorme lá dos geradores, o cheiro de diesel da COP era impressionante. E, para mim, fortalece a perda de credibilidade dos ambientalistas. Sabe? Os ambientalistas cada vez mais estão sendo vistos como uma elite privilegiada de burocratas que usam o clima para viajar, para impor de forma autoritária as suas pautas, né? E isso está criando uma reação, um ressentimento da sociedade. Eu acho que a COP só fortaleceu esse sentimento. Ok, a gente tem que estar chegando perto de encerrar, mas só para concluir aqui, Narlock, uma consideração final, né? Eu sinto que a gente já chegou a essa resposta ao longo da conversa. Por que as pessoas devem ler o Guia Politicamente Incorreto do Meio Ambiente? Vamos lá. Não, olha, se você gosta de ideias novas, de discutir ideias novas, é o que eu mais gosto de fazer. Né? As pessoas geralmente acham que é A, eu digo, não, veja bem, talvez seja B. Então aí vai ter Natal, Ano Novo, se vocês querem ganhar o argumento do fim do ano sobre COP, sobre meio ambiente, pode ler que está cheio de argumentos para você se sentir vitorioso na reunião. É uma vantagem competitiva, então. Narlock, muito obrigado, foi muito bom receber você aqui, foi uma conversa super legal, tenho certeza que o nosso público adorou. Obrigado, então, gente. A gente vai para um rápido intervalo e a gente já volta. Então eu faço um apelo para que todo mundo que ainda não é assinante da Revista Oeste assine agora, porque a Revista Oeste só vive da assinatura dos nossos telespectadores e apoiadores. É de você que a gente precisa para manter essa independência e essa coragem, para ir para a guerra contra a censura, porque aqui nós não vamos aceitar isso. Outros veículos de comunicação já se curvaram, já mandam um beijinho, flores para os censores. Aqui não. Então é o meu apelo para que assinem a Revista Oeste agora. Estamos de volta com a Oeste Cultura. Mais uma vez, você já sabe, o terceiro bloco é sempre sobre as dicas. Mas a gente está aqui com o Dagô, mais uma vez, com a Branca. Hoje as dicas vão ser um pouco diferentes, porque a gente não vai falar necessariamente sobre lançamentos, porque na próxima semana é Natal, então a gente resolveu separar aqui filmes, séries, episódios de série, na verdade, que tem essa temática de Natal. E eu não sei vocês, mas para mim, quando eu penso em filme de Natal, eu não consigo pensar em outro se não Esqueceram de Mim. Esqueceram de Mim é puro Natal para mim. É puro Natal e é atual, que como eu estava conversando com vocês antes, os meus filhos assistiram e eles adoraram também. Então é super moderno. Essa é a melhor aprovação que tem. Quando uma nova geração gosta, né? E fez a fama do Culkin, né? Do Macaulay Culkin. Fez, nossa, cara, clássico. É aquele filme, quantas vezes passar, você
não cansa, né? Não cansa. Porque é uma história tão simples, né? Porque o menino ficou sozinho em casa no Natal, aí tem que defender a casa dele de 2 ladrões. Então, te chama a atenção, né? Você quer assistir. O filme é engraçado, né? O humor funciona hoje, né, também. E o fato dele ser ambientado no Natal é chave. Se fosse ambientado no Halloween, por exemplo, Esqueceram de Mim não seria tão popular hoje. Né? Porque é justamente final de ano, todo mundo tá com a família. Então, pra mim é sessão obrigatória, principalmente o 2. Eu gosto muito do 2, que ele tá em Nova York. Bom também, apesar de ser aquela repetição da história, eu acho ele mais engraçado do que o primeiro mesmo. Aí armadilhas, assim, acho que é uma coisa que sempre encanta a criança, né? Sim, você bolar as armadilhas em casa para... E tem aquela... Né, que é uma cena bobinha, mas que marcou e ficou... Porque o filme parece um desenho animado, né? Acho que ele encanta as crianças por isso também, porque ele é exagerado. A violência não é forte nesse filme. Tipo, tem essa linguagem meio Looney Tunes mesmo. Os vilões são muito bons. É o Joe Pesci e o outro, não me lembro o que é. A gente nunca lembra o nome do outro, mas ele é muito bom. Ele é o melhor do filme pra mim. Ele é o mais engraçado. É muito bom, cara. O engraçado é que eu conheci o Joe Pesci nesse filme, antes de ver ele nos filmes de máfia, do Scorsese. Então eu falei, nossa, esse cara fez um filme desse, né? Eu também destacaria a música do John Williams, né? A trilha sonora é sinônimo de Natal pra mim também. Verdade, cara. Mas tem outro filme aqui, né, um clássico agora, que também sempre aparece em listas de filmes de Natal quando a gente vê, que é A Felicidade Não Se Compra, do Frank Capra, com o James Stewart. Ele tem, né, aquela premissa super Charles Dickens, que é o cara que está infeliz com a vida e imagina como seria o mundo se ele não tivesse nascido. É um filme, eu acho que é um desses filmes terapêuticos. Quando a pessoa, você está deprimido, você fala, eu não valho nada, eu acho que se eu não existisse, o mundo ia continuar, ninguém ia ligar, né? E assista esse filme, porque ele é clássico, além de muito bem feito, tudo, ele traz uma lição, né, que hoje você pode falar, é piegas e tal. Não é piegas, ela é eterna, né? Acho que ele tem mais de 60 anos já, ele é atemporal. Eu vi pela primeira vez há uns 3 anos atrás. Jura? Eu não tinha visto. E mesmo assim o impacto foi enorme. É muito bonito o filme. E o James Stewart, ele é aquele cara, é o homem comum, né? Sim. Qualquer um se identifica com ele. Ele não é herói, ele não é vilão. Ele é um cara normal, comum. E é um cara que as novas gerações seria legal conhecer também. Sim, vai ter uma biografia sobre o James Stewart com o ator do Riverdale, KJ Apa, que eu não acho ele nada a ver com o James Stewart, mas eu acho interessante essa ideia de contar a história dele, né? Ele é um grande ator, ele é um grande filme, né? Recomendo aí para final de ano novo também, ele é muito bom, funciona. E é o astral, né? Ele termina bem, né? Sim. E agora, tem uma pergunta que já foi polêmica, assim, entre jornalistas, críticos e tudo mais. Duro de Matar é filme de Natal? Eu acho que é. Eu também acho. Eu acho que se passa no Natal. É de Natal, exato. É um filme de Natal. No fundo, tem a ver com o Esqueceram de Mim. Se você pensar de bem. certa forma, é um pessoal querendo comemorar o Natal na firma. E a firma é atacada por terroristas. O grande vilão, né? Como é que chamava? Hans Gruber, que é o ator. Alan Rickman. Alan Rickman, cara, é considerado o Eurotrash, né? São Eurotrash, é o cara que é o vilão que se veste bem e que fala com aquele sotaque meio indefinido, assim. Foi o primeiro papel dele no cinema, eu acho que sim, porque ele era do teatro, ele antes de ser o incrível, Snape do Harry Potter, né? Uma grande performance. Exatamente, cara. Eu acho super de Natal. Claro que é um filme, é difícil você ligar no Natal, um filme em que o herói tem que andar descalço em vidro quebrado. Aquilo é horrível, né? Aquilo lá, de explosão e tal. Mas é um filme de Natal, ele quer encontrar a mulher dele, né? Ele quer... Tem a questão da família, tem as armadilhas, igual Esqueceram de Mim também. É muito legal, cara. Eu acho filme de Natal total, assim. Sim, e fica tocando, né? Fica tocando a musiquinha de Natal o tempo todo. Ele até escreve ho, 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 tem uma metralhadora agora. Então, acho que ela é aquela opção mais alternativa pro Natal, né? Se quer um pouco de ação, não quer só uma comédia, um drama. Mas eu devo dizer que tem outra comédia de Natal que eu gosto bastante, que quando eu fui criança, assim, foi muito, muito importante, que é Um Herói de Brinquedo, com Arnold Schwarzenegger, porque eu acho que ele pega uma situação que para os pais é tão identificável, que é o filho dele que é um brinquedo, né, que é aquele Turbo Man, que é o boneco que tá esgotado em todas as lojas. O Schwarzenegger, né, como pai ausente, quer participar, ele fala, não, eu vou comprar o boneco. Mas ele não consegue comprar o boneco em lugar nenhum. E é uma comédia de
erros, situações que vai se relaciona até essa cena aí que é meio que uma máfia de Papai Noel. Eu gosto bastante desse filme. O Schwarzenegger em comédia é sempre divertidíssimo. Ele é muito bom, cara. Ele é muito bom. Ele e o Stallone se revelaram. Também. Bons comediantes, cara. Eu acho que, inclusive, né, o brucutu de hoje em dia, ele tem que fazer esse tipo de comédia pra mostrar que ele consegue ser o herói de ação, igual dos anos 80, né? O Tira do Jardim de Infância, o Stallone fez o Pare, Minha Mamãe Atire, alguma coisa assim, né? Eu gosto, cara. É divertido. Todo mundo odeia esse filme, eu acho divertido, cara. Ainda sobre filmes que são ambientados no Natal, o Batman Retorno, do Tim Burton, né, que tem aquela cara, aquela estética, né? Gotham City na neve. O Natal faz parte dessa ambientação também. O pessoal que não gosta muito de filmes natalinos tem todas as opções Exatamente. aqui, né? Porque esses são ótimos. Eles se passam no Natal, né? Mas não são de Natal. Tem até filme de terror, né? Que o Papai Noel é... Tem um que saiu agora, inclusive, que é o... Acho que é Noite Sangrenta, vamos ver assim, é um remake, então... O Natal, ele rende muito disso, né? O próprio filme final do Kubrick, o De Olhos Bem Fechados, eu tô vendo uma revisão dele como um filme de Natal também, porque ele também é ambientado no Natal, ele tem as iluminações como parte do cenário. É verdade, De Olhos Bem Fechados é maravilhoso. Nossa, é verdade, cara. Tinha esquecido dele. Eu também não lembrava que era de Natal, que era no né? Natal. A gente só lembra da orgia, né? A única cena que a gente lembra é aquelas pessoas de máscara, que é o mais marcante, né? Mas é um filme de Natal também, é verdade. Eu lembro dessa cena e uma conversa entre a Nicole Kidman e o Tom Cruise, que é uma DR, vamos colocar assim, mas é uma DR tão bem feita. Super. Que eles estão em casa, eles até estão super relaxados, assim, E eles começam, essa conversa é uma coisa forte, assim, né? Só bem casal. E eles longa, eram casados. Sim, é verdade. E acabou o casamento, acho que por causa do filme. Pois é, Pode foi uma ser. gravação longa, né? Foi mais de um ano e com o processo do Kubrick também, né? Que ele fazia eles fazerem as falas mais de uma vez, às vezes infinitas vezes. Que eu li uma biografia do Kubrick. E ele, era a obsessão dele ele queria ser o primeiro filme a fazer, era o De Olhos Bem Fechados. É mesmo? Ele tentou a carreira inteira dele. Ficou e virou o último, né? Eu acho que foi o último. Foi o último. Ele é obcecado, assim, ele ia fazer, tem um filme de guerra, Nascido para Matar. Nascido para Matar, né? Mas eu queria fazer o De Olhos Bem Fechados. E o Napoleão também, né? Napoleão, é verdade. Acho que foi a baleia branca dele. Ele fez no momento certo, né? Porque o casal, eu acho que eles foram muito bem no filme. É um filme que até hoje ele foi meio mal compreendido, vale a pena rever esse filme. Eu acho que tem uma estranheza dele, até por ser ambientado no Natal, que é o fato de que ele se passa em Nova York, mas ele foi filmado em Londres. Então ele meio que construiu uma espécie de cidade artificial em estúdio, porque quando você assiste aquele filme, é Nova York, mas não parece. Eu acho que dá aquela coisa, a gente falou de Charles Dickens, né, de fantasma de outro Natal, de algo assim, tá muito dentro desse filme aqui. Eu acho que é uma sugestão, assim, pouco ortodoxa de Natal, mas que vale ser conferida. Ele é um filmaço também. E eu queria destacar aqui também, pessoal, tem algum outro filme de Natal que vocês têm em mente, assim, que vocês acham que, putz, eu gosto de ver no Natal, assim, eu gosto de deixar rolando. Essa versão do Charles Dickens com o Jim Carrey. Os Fantasmas de Scrooge. Eu acho muito legal, cara. Eu acho, também foi um filme que foi muito criticado, mas eu acho um grande uso de computação gráfica. Eu sei que você é fã dos Zemeckis, né? Do Zemeckis e do Jim Carrey. Tudo que eles fazem, eu sou muito fã. Eu acho que esse filme foi meio... Assim, ele é meio estranho e tal, mas eu não acho. Tem outro dele que é do trem. Expresso Polar. Expresso Polar também, eu gosto, eu acho legal. São filmes de Natal, né? Também é de Natal, é verdade, vale a menção. E você falou em Jim Carrey, Dago, a gente tem o Grinch, o Grinch do Ron Howard, onde ele tá irreconhecível por trás daquela maquiagem, venceu o Oscar também. Adaptação do Dr. Seuss. Teve outras versões, mas acho que essa é a mais icônica. Nossa, meio assustador, meio comédia. Ainda ontem eu vi uma cena dele atendendo uma criança, e a criança pergunta para o Jim Carrey, fala, quando você vai ser o Grinch de novo? E ele faz aquela cara e falou, pronto, já virei. Porque a cara dele é borracha, né, total, ele consegue fazer essa cara sem...
Mas diz que esse filme especialmente foi doloroso para ele, né? Ele teve que chamar um especialista em tortura dos... Eu acho que eu vi essa matéria recentemente, né? Porque a maquiagem, né? A maquiagem muitas era próteses, horrível, muito detalhista. Ele estava querendo sair do projeto. Ele queria até devolver os 20 milhões que ele ganhou para fazer o filme, mas eles chamaram esse especialista do Exército para ensinar ele a relaxar, que é um dos caras que fundou os SEALs, por exemplo. Né? Ele viria a fundar os SEALs, e aí primeiro ele teve que ajudar o Jim Carrey a ser o essas histórias malucas. Porque era camadas, né? E eles que era horrível, o olho, diz que era doloroso o que ele passou, mas é um grande filme, eu acho muito legal. Sim, acho que ele é único. Eu vou trazer algumas séries também, pessoal, porque a gente separou aqui, na verdade, episódios de Natal de algumas séries bem famosas, né? Eu preciso começar primeiro com a minha série preferida de todos os tempos, que é Seinfeld, do Jerry Seinfeld, óbvio, né? A série sobre o nada. Tem um episódio notório de Natal, que é o The Strike, da 9ª temporada, onde eles descobrem que o pai do amigo dele, o George Costanza, ele criou o seu próprio feriado, o seu próprio Natal, que é o Festivus, que acontece em 23 de dezembro, que é justamente porque na véspera de Natal ele não conseguiu encontrar o presente que o filho dele queria, então ele fez uma espécie de Natal anticapitalista, onde a árvore é uma barra de alumínio e todo mundo tem que falar mal um do outro, e então aí você criou o Festivus. Eu acho muito engraçado, eu recomendo Seinfeld para todo mundo que eu conheço, que eu encontro, porque é muito engraçado. Não sei se vocês gostam de Seinfeld. Também, nossa, muito. Eu também destacaria, óbvio, né, o Friends. Né? O Friends tem muitos episódios de Natal, mas eu destaquei aqui o da 8ª temporada, que é o The One with the Holiday Armadillo, onde, né, eles falam muito sobre Natal, sobre o Papai Noel, só que o Ross ele quer ensinar o filho dele sobre o Hanukkah. Então ele se veste aí como um armadilho gigantesco. Um tatu, episódio. Né? Um tatu, é verdade, é muito engraçado. É muito legal, cara. Esse episódio foi super marcante, cara. Sim, é a temporada que venceu o Emmy do Friends, inclusive. Acho que foi só uma que ganhou e esse episódio representa bem isso. Eu acho que os Simpsons, né, que é a série mais duradoura de todos os tempos, o primeiro episódio é um episódio de Natal. Né? É o episódio onde o Homer não tem o bônus de Natal, ele não consegue levar os presentes para as crianças, e ele acaba encontrando o cachorrinho deles, né, que é o ajudante de Papai Noel, que era um cachorro de corrida. E é muito bonito, né? Eu peguei pra rever esse episódio dos Simpsons. É eterno, né? Não sei se os Simpsons vai acabar um dia. Acho que tá em qual? 25ª temporada? Não, já tá na 32, eu acho. Já tá muito à frente, né? É impressionante. É uma instituição, não acaba mais. Não acaba. Esse episódio é muito legal também, que tá destacado aqui, chama Marge Não Se Orgulhe, que é onde o Bart, né, durante o período de Natal, ele quer um jogo de videogame super violento, mas ele rouba da loja, ele é descoberto, e é meio que sobre os dilemas morais, né? E o Simpsons, ele é muito engraçado, mas ele também, quando ele quer falar aquele lado mais dramático, humanista, ele faz isso muito bem. Então... E emocional, né? Você fica emocionado uma certa zona. Mas é uma das coisas politicamente incorretas que ainda sobrevivem, né? Isso é bom. Eu também destacaria o The Office, né? Que é uma série que... Ela foi bem sucedida na época, mas parece que ela teve uma sobrevida depois da pandemia. Eu acho que muita gente pegou para assistir, né, na Netflix, na Amazon. É outra que tem vários episódios de Natal, mas a gente destaca aqui, acho que foi o primeiro deles. Foi o episódio que ajudou a série a não ser cancelada na época, porque foi, acho que meio onde as séries meio que se encontram no lugar, né? Às vezes os criadores, os roteiristas precisam de mais um tempinho para definir os personagens, para definir as relações. E o Christmas Office Party, que é um episódio de 2 partes, ajudou bastante nesse sentido. E sempre tinha reunião, né, antes da festa. Sim, né? Tem o comitê de planejamento de festas, é algo muito icônico do The Office. Mr. Bean. Mr. Bean é algo que eu gosto bastante, eu acho que é muito engraçado, e que tem um episódio icônico de Natal também, que é ele preparando a própria festa, que também tem a continuação de Ano Novo. Ele fez até a piada de ter um frango na cabeça antes do Friends. Eu lembro que o Friends fez essa, mas o Mr. Bean do Rowan Atkinson foi pioneiro. Ficou submarcante, né? O peru do Friends, né? Sim. Eu acho que vale a pena mencionar também, né? Pode parecer um clichê, mas em São Paulo é sempre muito legal ver as árvores de Natal gigantescas, né, que eles erguem no Parque Ibirapuera, por exemplo. Aqui a Paulista tá linda também, né? Sim, é verdade. Fazia tempo que não ficava tão iluminada. Fazia tempo. E agora ela tá... Tá tendo até... Eu não sei se você me falou que tá tendo excursões à noite
do pessoal de outros bairros que eles estão trazendo de ônibus para conhecer aqui a Paulista. A Paulista fica intransitável, melhor vir de metrô mesmo, como a gente estava falando, mas é gostoso andar. E as noites, que essas noites que estão quentes, tem bastante gente andando, tá super seguro, é um programa gostoso de se fazer. É verdade, cara. É isso aí, meu. Bom, acho que isso conclui, então, a nossa edição especial aqui das Dicas de Natal. Branca, queria agradecer sua participação. Adorei participar. Parabéns, o programa estava delícia. Legal. Volto sempre, Dagô. Eu já deixo adiantado aí, então, Feliz Natal, pós-festas. Feliz Natal, exatamente, cara. A gente deseja para vocês aí da audiência também. Espero que vocês tenham gostado aí. Novamente, assim como as dicas de Segunda Guerra Mundial, a gente vai deixar no site da Revista Oeste filmes, séries e programações aí especiais para o Natal. A gente volta na próxima semana com mais Oeste Cultura, mais dicas e programações. Até lá!